Semifinal da Ponte Aérea, Luiz Teixeira. Paulistas contra Cariocas. Teve uma brincadeira no meio da Copa do Brasil, que era Cariocas contra Mineiros. Quem ganhasse levava juiz de fora, né? Aí, nesse caso aí, eu não sei. Nesse caso, o que vai estar em jogo mesmo é o troféu da Copa do Brasil. Acho que já tá bom. Fora aquela premiação toda em dinheiro que entra nessa valorização que o Tim e o Mansur estavam debatendo aqui na abertura do programa. Luiz, bom dia. Bom dia, Tim. Bom dia, Barreto. Bom dia, Mansur. Todo mundo que acompanha a redação. Pode ser a disputa pela Dutra ou pela Rio Santos, né? As duas estradas que ligam São Paulo com o Rio de Janeiro. Boa. Só para fomentar um pouquinho mais esse debate, os times da Libertadores não disputavam a Copa do Brasil de 2001 a 2012, né? Foi esse período em que esses times ficaram de fora. E eu acho que a valorização da Copa do Brasil passa por, a partir de 2013, os times campeões de Libertadores e os que disputam a Libertadores entram na Copa do Brasil, e também a valorização financeira, que faz total diferença. Se a gente pegar a semifinal de agora, São Paulo e Flamengo de um lado, Corinthians e Fluminense de outro, se os times que estavam ou estão na Libertadores ficassem de fora da Copa do Brasil, a gente teria uma semifinal só com o Fluminense. E aí o Palmeiras, que disputou com o São Paulo, também nem entraria nessa disputa, assim como o América Mineiro, que disputou com o São Paulo. Então abriria esse espaço que o Tim falou para outras possibilidades e outros eixos do nosso país. Mas a expectativa está muito grande aqui em São Paulo, para esse duelo de logo mais às 9h30 da noite no Morumbi, com São Paulo com 100% de aproveitamento em mata-matas no seu estádio em 2022, e o Rogério, que ainda não venceu o Flamengo como técnico de futebol, além do confronto importante no Maracanã mais cedo às 7h30 também, Barreto. O Rogério, pelo Flamengo, foi eliminado pelo São Paulo de uma Copa do Brasil, não é isso? Isso, situação... 2020. E tinha assumido muito São Paulo do Diniz. O Rogério assumiu perto de jogos eliminatórios pelas Copas, né? E saiu da Libertadores. Libertadores contra o Racing. Contra o Racing. E Copa do Brasil contra o São Paulo, e acabou campeão brasileiro naquele ano, né? Hoje, o Rogério tem um time focado nas Copas, né? Ele mesmo deu entrevista dizendo que a prioridade que ele previa mudou porque a situação se apresentou de forma diferente. O São Paulo está na zona intermediária do Campeonato Brasileiro, da classificação, e foi avançando. Hoje é semifinalista da Copa do Brasil e da Copa Sul-Americana. Então, ele vê aí duas boas chances de avançar, embora, né, o desafio pela Copa do Brasil seja contra um time também brasileiro, mas de menor investimento, e hoje no Z4, né? Na Sul-Americana, perdão. E o desafio pela Copa do Brasil seja contra um primo rico, né? Contra o Flamengo, que é hoje terceiro, era vice-líder do Brasileiro, agora está em terceiro, está em semifinal de Libertadores, enfim. São rubro-negros de potencial financeiro bem diferente os adversários do São Paulo, né? O São Paulo se coloca numa espécie também de armadilha, né? Porque o que é realista para o São Paulo em termos dessa temporada num clube que tentou fazer uma reconstrução que ainda encontrou algumas dificuldades pela situação financeira do clube, que não conseguiu em dado momento dar ao Rogério todas as características de jogadores que ele precisava para montar o elenco. Mas o que era o Campeonato Brasileiro como disputa de título pareceu sempre muito pouco realista para o que é o elenco, né? No mundo real do que é uma disputa em 38 rodadas. Você precisa ter um elenco farto com jogadores de uma qualidade. O São Paulo ainda não tem um elenco desse porte. Tem um bom elenco, mas não desse porte. O realista me parecia lutar para recolocar o São Paulo na Libertadores. Acontece que uma temporada acidentada, o São Paulo, em dado momento, foi dos clubes brasileiros que mais sofreu com ausências de jogadores por lesão. As Copas terminaram por se apresentar como uma possibilidade muito real. E a administração de todas essas frentes nem sempre foi fácil, especialmente nos momentos em que faltava mais jogador. A questão é, uma noite ruim de Copa pode deixar você fora. O São Paulo não vai ser favorito no confronto com o Flamengo. Entra como favorito no confronto da Sul-Americana. Contra Atlético. Contra Atlético. E contra qualquer time de Melgar ou Independente Del Valle. Isso, exato. A questão é, num acidente, a distância em que ele está se colocando de zona de Libertadores na tabela do Campeonato Brasileiro. É isso que o São Paulo não pode deixar de administrar essa outra frente. Porque senão o objetivo principal da temporada, esse sim pode ficar distante. Se você competir a taça pela taça, a taça pode te dar a Libertadores. Mas um escorregão pode te tirar da zona de Libertadores no Campeonato Brasileiro, mesmo com o crescimento do número de vagas, que eu acho que naturalmente vai acontecer, né?
A ampliação do G, né? Ampliação do G. Fenômeno recorrente do futebol brasileiro. Por exemplo, pela Copa do Brasil, tem 75% de chance hoje de ampliação do G. Dos 4... Só o São Paulo que quebra. Só o São Paulo que quebra. E aí ele próprio seria o beneficiado. Então, Então, alguém hoje em dia que não acha o ponto G está bem incompetente mesmo, né? Pelo menos no Campeonato Brasileiro. Na Libertadores, a possibilidade de final brasileira é considerável. Né? Sim. É Flamengo e Vélez para decidir se haverá uma final brasileira ou não. 75% também. Também 75%. Exato. 75% de clubes que estão nas primeiras colocações do Campeonato Brasileiro. Ah, sim. Vai ganhar o E título. na Sul-Americana, a chance de vaga para Libertadores é com o próprio São Paulo. É os 25% dele. E aí é meio a meio, né? É uma semifinal brasileira Sem e uma brasileiro semifinal isso. sem... Mas aí o Atlético, como está na parte de baixo, para ampliar o G fica mais difícil. Não, São Paulo, nesse caso, não vai ampliar. A Copa Sul-Americana dificilmente vai ampliar o G. Muito bem. Vamos nunca ter vencido o Flamengo como treinador, né? Agora, também o Rogério Ceni é treinador de uma época difícil de vencer o Flamengo, né? A carreira dele começa, a carreira de treinador do Rogério... Ele tem um confronto antes de 2019. Eu busco aqui 2017. Começa junto com a reestruturação financeira do Flamengo, né? Isso. O Flamengo ainda não era um time dominante em 2017. Mas a partir daí, todos os outros confrontos... 2019, por exemplo, é a temporada arrasadora do Flamengo, né? Que o Jorge Jesus ganhou de todo mundo. Aí só nessa temporada o Rogério perdeu 3 vezes. Né? E é você olhar e dizer em que... E são só derrotas, né? Tem isso. Né? O Rogério não tem nenhum empate contra o Flamengo. Em qual confronto ele tinha um time melhor do que o Flamengo para vencer? Nesses aí? Nenhum. Mas é exatamente por isso que eu acho que o jogo de hoje é tão fascinante. Porque o que vai ser a abordagem de Rogério no jogo? A mim parece, a opinião de Carlos Eduardo Manso é muito mais qualificada do que eu, Luiz também, mas a mim parece que uma estratégia de segurar é difícil contra o Flamengo, né? E várias vezes o Flamengo fora de casa, o jogo no primeiro tempo tem sido ruim, com a possibilidade de levar gols, que não levou. E a partir do primeiro gol de Flamengo, a diferença entre os dois times já parece muito. Então, quanto você está disposto a arriscar buscando o primeiro gol? Porque se você consegue o primeiro gol contra o Flamengo, o cenário do jogo muda. Mas isso precisa sempre aquela relação entre risco e retorno. Vocês, com opiniões muito mais qualificadas do que a minha, como vocês acham que o Rogério vai abordar o jogo de hoje à noite? Para mim, tem um grande mistério na forma como ele vai defender. Porque, vamos lá. Primeiro, assim, eu acho que a gente precisa colocar em perspectiva o que, para mim, é o São Paulo da temporada. O São Paulo dessa temporada, para mim, é um grande exercício de adaptação às circunstâncias, inclusive do Rogério, ao que foi o contexto da temporada. Vamos lembrar o que a gente discutia sobre o São Paulo no Campeonato Paulista. Mas esse time tem muita posse, fica muito no campo adversário, mas está agredindo pouco, tem pouca contundência, cruza muito. Aquilo era o retrato de um time tentando evoluir dentro do que é o ideário de futebol do treinador, do Rogério, que preza construção desde a defesa, domínio através de muita posse, de se instalar no campo adversário e de encontrar maneiras de construir. Aos poucos, um pouco pela oscilação de alguns jovens que ele tem, especialmente no setor de meio, as dificuldades naturais da temporada, a quantidade de lesões. O São Paulo foi um grande exercício de adaptação de um time que, quando necessário, defendeu mais baixo, quando precisou, buscou um jogo mais direto para o Caleri, para tentar resolver jogos, e que foi muito aplicado defensivamente em muitos momentos. Então o São Paulo se tornou... E é um time que tem recorrido com muita frequência a uma marcação por encaixe individual. E aí, para mim, está o grande mistério de como ele vai defender. Não é simples sustentar, através de encaixe individual, com perseguições longas, como o São Paulo faz, um time tão móvel como esse Flamengo. É muito desafiador esse cenário. Quem tentou marcar o Flamengo congestionando o campo de defesa não armou o time assim, né? Aqueles 2 alas ali, Reinaldo e Igor Vinícius, nos times que a gente viu tentarem ampliar a linha de defesa, voltavam para jogar com os 3 zagueiros. Fazer linha de 5. Isso. A questão não é só fazer a linha de 5.
O Flamengo usa muito esse terreno, esse setor central do campo, especialmente entre linha de defesa e adversário, por onde joga o Arrascaeta, por onde vem jogar o Everton Ribeiro por Talvez vezes. contra o Flamengo a compactação dessas duas linhas seja mais importante, né? Só que aí existe o outro lado. Em algum momento o São Paulo vai tentar contragolpear, ou ter a bola e atacar rápido. Pelos lados. Aí é que eu acho. O Flamengo joga o quê? Um losango. Qual é a grande dificuldade do losango habitual? Né? Cobrir a largura do campo. O São Paulo, se tiver essa formação que está aí, especialmente com o Rafinha como um dos zagueiros, que ele tem feito essa função, e bem até com o Rogério, o Léo como outro, ele vai ter 2 zagueiros de boa condução de bola. Esses zagueiros podem atrair um dos homens de frente do Flamengo, sair em condução e tentar liberar os alas pelo lado. Esses alas jogando com a aproximação de um dos meias, de um dos atacantes, para tentar ou inversão de bola rápida ou a jogada pelo lado, onde em tese o Flamengo tende a ficar um pouco mais desguarnecido. Talvez esse seja o caminho do São Paulo. A minha questão é como esse tipo de marcação do São Paulo vai fazer para acompanhar esse jogo de muita mobilidade do Flamengo. E o Flamengo, na defesa, é incomodado por quem joga pelo lado. Né? Minutos finais do Atlético Paranaense, por exemplo, mostraram isso. É curioso, o Flamengo não tem tomado gols, né? Isso é muito curioso. Verdade. Para mim, isso tem menos do que um time muito estruturado para defender atrás, porque eu acho que o Flamengo poucos gols, né? No último jogo foi 1-1. O Flamengo fica desconfortável quando defende atrás. Mas o Flamengo tem tomado poucos gols porque tem conseguido retomar a bola na frente, os homens de frente têm feito um trabalho, não é da natureza deles vir recompor o tempo todo, isso não vai acontecer sempre, e por isso o Flamengo muitas vezes, quando defende atrás, defende com 4 mais 3, e não é simples defender. Mas o Flamengo principalmente toma pouco gol, que tem conseguido ficar muito com a bola. O Flamengo precisa da bola como quem precisa de oxigênio para respirar. Tá conseguindo marcar o primeiro gol. E também isso. Muda o jogo. Muda o jogo. Quer dizer que eles podem compactar mais e ir na contra. Né? Eu tô doido para ver o Flamengo perder o primeiro gol. Em desvantagem. Isso. Porque isso é o grande teste de um time. Entender qual vai ser a reação, né? Luiz, a gente mostrou o campinho do São Paulo com uma dúvida só, a do Rafinha, mas o Mansur levantou aqui algumas possibilidades de formação e a gente vai trazer o Léo Miranda daqui a pouquinho também para ver mais aspectos táticos desse jogo. A dúvida do Rafinha é daquele tipo que pode virar um efeito dominó e se é o Rafinha, monta o time de um jeito, se não é, monta de outro, ou é uma dúvida ali de posição só? É a dúvida causada pela ausência de um jogador que pode mudar a estrutura tática do time. Por que eu estou falando isso? A ausência confirmada é o Miranda. Ele é o pilar dessa linha de 3 zagueiros do São Paulo. Diego na direita, Léo na esquerda e Miranda fazendo o líbero, por ser o jogador mais experiente, ele acaba cuidando da sobra. E o Gabriel Neves está fora, mas não seria titular. E aí o Pablo Maia está com essa sequência ali entre os volantes. Mas por que aparece o Patrick ali do lado direito? Porque se jogar o Patrick, o São Paulo recua para uma linha de 4, com Diego e Léo fazendo os 2 zagueiros, Igor Vinícius e Reinaldo recuando para essa linha de 4 fazendo os laterais, o Patrick ajudando o Nestor e o Igor Gomes na criação no meio de campo e sendo o jogador, até numa espécie de losango, espelhando o que o Flamengo faz, para se juntar a Calera e Luciano. Mas a minha grande interrogação sobre o Rafinha é que ele foi titular contra o Santos no final de semana, jogou boa parte da partida na Vila, um jogo de muita intensidade e de muitos duelos físicos contra jogadores rápidos do Santos pelos lados, principalmente o Lucas Braga, depois o Ângelo entrando no segundo tempo, e eu não sei se o Rafinha teria a condição física para um duelo de 90 minutos com um time que traz tanta intensidade como o Flamengo. E como o Rogério falou na entrevista coletiva, ele depois desse jogo ele disse, eu tenho uma dúvida, se eu jogo com uma linha de 4, e aí Léo e Diego confirmados como zagueiros, e Igor Vinícius e Reinaldo como os laterais, ou se eu mantenho o esquema com 3 zagueiros, apostando num jogador de característica defensiva igual a do Miranda. E aí, por estatura física, por imposição física e também por impulsão vertical, jogada aérea, seria o Luizão. Mas é um zagueiro muito novo, 20 anos de idade. Colocar um zagueiro que já é muito novo, ao lado de outros 2 zagueiros que, apesar da experiência, também são novos, como o Léo e o Diego, contra um trio ofensivo com Gabigol, Pedro e Arrascaeta, eu não sei se passa pela cabeça do Rogério colocar esse jogador numa situação como essa. Então, a definição de quem vai jogar, eu vou ser redundante, tá? Mas a definição de quem vai jogar vai definir o esquema tático do São Paulo. Então, eu ainda acredito que ou jogue o Luizão para fazer essa linha de 3 e não o Rafinha, e aí não tendo condições o Luizão da questão psicológica de confiança, ele recua o time para essa linha de 4,
com o Reinaldo e Igor Vinícius e povoou o meio de campo colocando o Patrick junto com o Nestor e com o Igor Gomes. Muito bem, vamos interromper o nosso papo sobre São Paulo e Flamengo, ao qual voltaremos daqui